mais uma vez, por bondade e misericórdia de Deus, em mais um culto de ensino da palavra de Deus. E sabemos muito bem que quando deixamos de aprender a palavra, nós vamos enfraquecendo na caminhada. E por bondade e misericórdia de Deus cada dia vai nos alimentando, para que assim nós possamos estar caminhando firmes e saudáveis em sua presença. Quero glorificar a Deus pela vida da igreja que esteve orando por nós neste período que estávamos de viagem, e hoje nós vamos começar uma série de mensagens ou de ensinos com uma temática importantíssima para os nossos dias de hoje, um tema muito atual. Nós vamos estar tratando aí no decorrer desses cultos de ensino de hoje por diante, até finalizarmos o assunto. Nós vamos estar tratando sobre vivendo e proclamando a palavra de Deus, vivendo e proclamando a palavra de Deus. Para isso, abra sua Bíblia, por favor, segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, nós vamos ler aí o versículo de número 18, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos tomar por base este versículo para a nossa introdução do assunto. Vamos tratar sobre vivendo e proclamando a palavra de Deus. Aí você vai entender por que hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão proclamando a palavra, mas não estão vivendo a palavra, e isso não é correto. Primeiro nós temos que viver a palavra, para depois termos condições e autoridade espiritual para proclamarmos a palavra de Deus. Se você for ver essa linha de raciocínio, Jesus vivia a palavra e depois proclamava a palavra. Os discípulos também da mesma forma viviam a palavra e tinham condições de proclamar a palavra com autoridade. A igreja primitiva não era diferente. A igreja primitiva, você vai ver no decorrer do estudo, que ela vivia a palavra e consecutivamente proclamava a palavra de Deus. E hoje nós estamos, muitas vezes, por vivermos em um mundo globalizado, as pessoas pensam que não precisam mais viver a palavra, que tem que só proclamar a palavra, só fazer o IT de Jesus. Mas não, a base doutrinária correta é viver a palavra e proclamar a palavra de Deus. Os irmãos encontraram 2 Pedro 3, 18, está escrito assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então nós vemos que o apóstolo Pedro, aconselhando em uma das suas cartas o povo de Deus, os cristãos da época, os cristãos também de hoje, nossos dias atuais, o conselho de Pedro era crescer na graça e conhecimento. Então, para nós vivermos a palavra, nós temos que primeiro conhecermos a palavra. Para nós proclamarmos a palavra, nós temos que conhecer a palavra. E nós estamos vivendo dias difíceis, aonde muitas pessoas não estão conseguindo discernir corretamente as doutrinas básicas da palavra de Deus, os fundamentos da sã doutrina.
Por isso que hoje está uma bagunça em muitos lugares que nós estamos vendo, que estamos aí visualizando muitas vezes na internet. Está uma bagunça geral em muitos lugares, porque as pessoas não entendem, não conhecem os fundamentos básicos da sã doutrina, e eles querem proclamar a palavra de Deus. Proclamam errado e consecutivamente vivem também errado a palavra do Senhor. Então o que é fundamento? Fundamento é um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição. Então, os fundamentos básicos da igreja, os fundamentos básicos da sã doutrina, nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidos por Jesus, estabelecido pelos apóstolos, estabelecidos pela igreja primitiva, e esse conjunto básico de regras é que vai nortear toda a organização e funcionamento da igreja. E fundamento, meus irmãos, não se muda. Fundamento é a mesma coisa que você está construindo uma casa. O fundamento é a base, é o alicerce. Você pode ver que você consegue mexer nas paredes, consegue mexer com facilidade no telhado, muitas vezes você consegue mexer numa cerâmica, mas mexer no fundamento vai gerar muitas coisas que não vai deixar mais a construção confiável. Assim também é os fundamentos da sã doutrina. Os fundamentos básicos da sã doutrina nós não podemos mexer. Então esses fundamentos básicos é que nós vamos estar aprendendo no decorrer desses dias do estudo, vivendo e proclamando a palavra de Deus. Mas depois que nós conhecemos os fundamentos básicos, nós temos que conservar o modelo desses fundamentos para a nossa vida. Uma coisa é nós conhecermos, outra coisa é nós conservarmos. Porque tem muitas pessoas também que conhecem a palavra na sua veracidade, na sua essência, mas eles não conservam em suas vidas. Então não basta simplesmente nós conhecermos os fundamentos, a doutrina básica do Evangelho. Nós temos que conservar o modelo da sã doutrina. Pastor, o que é conservar? Conservar, segundo o dicionário bíblico, é manter em bom estado, no mesmo estado anterior, sem alteração física, químicas ou evolutivas. Por que a igreja hoje, muitas vezes no século 21, não está conseguindo conservar o modelo da sã doutrina? É porque nós estamos vivendo num processo de evolução muito grande, principalmente na área tecnológica. E a igreja está achando que a palavra de Deus também está evoluindo. E as pessoas estão mudando os pilares básicos que norteiam a caminhada saudável e sadia dos cristãos. Você pode ver muito bem que eu e você, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos se embaraçando com essas coisas dos nossos dias. A evolução da ciência, da tecnologia está avançadíssima, mas as bases doutrinárias da palavra de Deus não evoluíram. É a mesma. Aí você vai entender o porquê, que à medida que a igreja vai caminhando na terra, vai ficando mais difícil conservar a sã doutrina. A igreja vai sendo mais bombardeada. À medida que Jesus vai se aproximando de voltar a buscar a sua igreja, as coisas vão ficando mais difíceis, porque o mundo está evoluindo, as coisas estão evoluindo, mas a igreja não pode acompanhar esta evolução, porque a base fundamental da sã doutrina não muda. É a mesma ontem, é a mesma hoje e será também eternamente. Até aqui os irmãos têm alguma pergunta, têm alguma dúvida?
Estamos em um culto de ensino. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, meus irmãos, nesse decorrer de estudo, que nós vamos tratar de doutrina. Nós não vamos tratar de usos e costumes. Vamos tratar de doutrina. E há uma regra básica para nós diferenciarmos o que é doutrina e o que é usos e costumes, ou costumes. A regra básica é: doutrina é aplicada em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, a doutrina é uma. Lá nos Estados Unidos é a mesma. No Japão é a mesma. Na Escócia é a mesma. Aonde você for, aonde nós formos, a doutrina não muda. Agora, costumes ou usos e costumes mudam. Porque costume pode ser temporário, pode durar simplesmente um tempo, costume. Ou o costume também pode ser regional, o costume pode ser tribal, o costume pode ser de uma etnia, de um povo, de uma nação. O costume muda, mas a doutrina não muda. Por exemplo, na Escócia, se você for pregar o Evangelho, na Escócia você vai ver que os homens usam saias. É o costume daquele povo. Mas, biblicamente falando, não é doutrina para os homens usar saia. Já pensou se fosse assim também aqui no Brasil? O quanto que nós iríamos ficar, muitas vezes, triste com algumas situações, sem graça, sem jeito. Outra coisa, olha o costume dos índios. Os índios têm o costume de ficar nu na tribo, lá no meio do mato, na tribo, nu. Mas a Bíblia ensina que nós, como doutrina, temos que andar bem vestidos, nós temos que cobrir o nosso corpo, cobrir a nudez. Então, doutrina, meus irmãos, em qualquer lugar que nós formos, ela não muda. O que muda, pastor, são usos e costumes. E infelizmente, vou dizer uma verdade aqui, que os obreiros vão até ficar meio de cabelo em pé. Infelizmente, o nosso ministério, as Assembleias de Deus, no decorrer dos anos, das décadas, bateu muito em cima de usos e costumes e deixou de ensinar a doutrina da palavra. Se criou então obreiros, homens e mulheres que tinham só a casca de santidade, só o exterior de santidade, cuidou só da aparência do povo externa, mas não cuidou da alma, não cuidou do espírito, do interior do ser humano. Porque o que muda o nosso interior não é costume. O que muda o nosso interior chama-se doutrina. Pastor, o que é doutrina? Ensino. Então, o que muda o nosso interior, a nossa natureza, o que nos molda é doutrina, é ensino da palavra. Você pode ver que na época de Jesus veio ensinar a doutrina, veio ensinar a palavra de Deus. E ele várias vezes repreendeu os anciões, repreendeu os fariseus, repreendeu os saduceus da época, porque eles estavam ensinando para o povo costumes, tradições estas que eles estavam tão equivocados, que eles colocavam no mesmo patamar da palavra, ou até superior à palavra. E isso é um erro que nós, como cristãos do século XXI, nós não podemos cometer. Uma coisa é doutrina, outra coisa é costumes. Alguém tem uma pergunta? Tem uma dúvida? Esse assunto aqui, meus irmãos, é muito sério, principalmente para nós que congregamos nas Assembleias de Deus. Então podemos continuar? Então eu vou ensinar aos irmãos, aqueles que já têm uma noção, vai só recapitular, que nós temos que viver então é a doutrina, e proclamar a doutrina, ou seja, vivendo e proclamando a palavra de Deus.
E o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele destaca a importância da maturidade espiritual do cristão diante a busca do conhecimento e, consequentemente, a estabilidade doutrinária. Pedro enfatizou nesse versículo, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a importância da maturidade espiritual do cristão. Aqui, ó, antes crescei. Pedro está dizendo assim, ó, antes vocês têm que continuar crescendo na graça e no conhecimento. Por quê? Porque Pedro sabia que se o povo tivesse conhecimento, gradativamente este povo iria ter uma estabilidade doutrinária. Por que hoje muitas vezes o povo não tem um conhecimento e automaticamente também não tem uma doutrina sadia? Porque este povo não está amadurecendo na caminhada. Eles nasceram como menino, estão vivendo como menino, estão querendo morrer como meninos espirituais. E aí você vê muitas coisas erradas hoje nos nossos dias, muitas aberrações, muitos escândalos, porque o povo não tem uma estabilidade doutrinária, não tem um equilíbrio doutrinário por falta de conhecimento da doutrina. Nós vamos bater muito em cima desse assunto aí. E não é diferente. O apóstolo Paulo também tinha a mesma preocupação, pois na sua época tinha a ameaça dos discursos vãos dos falsos mestres, que corrompiam essa doutrina. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Vamos lá, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Está escrito assim, ó: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo aqui está apelando para Timóteo e consecutivamente também para a igreja que estava aos seus cuidados na época, que era a igreja de Éfeso, para que o povo guardasse um modelo que eles tinham aprendido, e não só guardar o modelo, mas proteger também aquilo que eles tinham aprendido, e guardar esse modelo como bom depósito. Irmãos, quando nós se esforçamos para guardar o modelo correto da palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos adversários, e encontrando esses adversários, nós temos que proteger aquilo que nós aprendemos. Você vai ver no decorrer do estudo que Paulo vai encorajar Timóteo a combater as heresias do passado. E hoje também nós, como igreja em Cristo Jesus, nós temos que combater essas heresias, conhecidas como heresias doutrinárias. Então vamos ver aqui, esta epístola de Paulo, ou seja, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, faz parte das 3 cartas conhecidas como epístolas pastorais, que são elas: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São as 3 cartas pastorais. Interessante que essas 3 cartas foram escritas dentro da prisão. Para quem não sabe, se quiser marcar um pedacinho de papel na sua Bíblia, das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 7 delas foram escritas dentro
das prisões. Então Paulo estava preso, não tinha liberdade de sair com a igreja para outra, levar o evangelho, fazer a obra missionária, mas nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus. Mesmo preso, Paulo ainda escreveu 7 cartas dentro da prisão. Dessas 7 cartas que ele escreveu dentro da prisão, 3 delas são conhecidas como cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, quando você vai observar isso e trazer para o contexto dos nossos dias, nós não temos justificativa para nós deixarmos de fazer a obra de Deus. Quando nós estamos sendo proibidos por uma circunstância maior de fazer uma determinada área na obra de Deus, nós temos que fazer de outra forma, fazer de outro meio. O interessante é nós não pararmos de fazer a obra de Deus. Agora, qual é o propósito do apóstolo Paulo, quando ele vai tratar sobre esse assunto de viver e proclamar a palavra de Deus? Qual é o propósito do apóstolo Paulo? O primeiro propósito do apóstolo Paulo é advertir Timóteo sobre os conceitos errados. Quando você estuda essas cartas, você vai ver que o primeiro propósito de Paulo é advertir Timóteo sobre os conceitos errados da época, os erros de doutrina. O segundo propósito do apóstolo Paulo é instruir Timóteo a respeito da administração da igreja, a respeito da administração do ministério na igreja, e a respeito também da administração da obra social. Essas aqui são as 3 bases que nós, principalmente nós obreiros, temos que se preocupar. Primeira coisa, na administração das coisas da igreja, na administração das coisas do ministério e na administração do serviço social. São as 3 bases fundamentais de um bom obreiro na casa do Senhor: a preocupação com a igreja, a preocupação com o ministério e a preocupação com a obra social. E o terceiro propósito do apóstolo Paulo, nesta advertência para Timóteo, é encorajar Timóteo a enfrentar a oposição, a enfrentar os opositores, mas não é enfrentar de qualquer jeito, não é enfrentar de qualquer forma. Paulo vai aconselhar Timóteo a enfrentar com autoridade, com a autoridade de Deus em sua vida. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo número 3 ao 7. Vou embasar aqui na palavra que eu estou afirmando aos irmãos. 1 Timóteo, capítulo número 1. Vamos ler aí o versículo 3 até o versículo 7. Está escrito assim, ó: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Já disse aqui aos irmãos que outra doutrina no grego é héteros, significa estranha, falsificada, diferente. Nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então aqui está o propósito do apóstolo Paulo para com Timóteo a respeito da sã doutrina. Esses aqui são os propósitos fundamentais desta carta. Por que Paulo vai pontuar esses propósitos?
Porque na igreja onde ele estava, que era a igreja de Éfeso, assim como nas demais igrejas também, de Filipos, de Tessalônica, Colossenses e outros da Ásia Menor, havia problemas, irmãos. Principalmente problemas da ordem doutrinária. Tem gente que hoje se equivoca em querer congregar em uma igreja que não tem problema nenhum. Você sabe qual é a única igreja que não tem problema nenhum para nós resolvermos? É aquela que nós tivermos lá no céu. Quando todos nós estivermos lá como a noiva do Cordeiro, aí sim, esta igreja que vai falar com Cristo não vai ter problema nenhum mais para resolver. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, um exemplo muito claro disso são as cartas às igrejas. Todas elas tinham problemas. Alguns problemas familiares, outros problemas doutrinários, outros problemas de facções, problemas de inveja. Tinha tudo quanto é tipo de problemas nas igrejas primitivas. E hoje também não é diferente. Mas não é porque a igreja tem problemas que nós vamos deixar de congregar. Hoje tem muita gente que são conhecidos como os desigrejados. Eles até dizem para nós que estamos congregando. Já ouvi isso aqui. Não congregue na igreja tal porque lá tem problema tal. Não congregue na igreja X porque lá tem problema assim. Não congregue na igreja Y porque o problema da igreja Y é tal. Aí ele não congrega em lugar nenhum. Ele fica na sua casa desigrejado e pensando que vai chegar nos céus. Não vai chegar nos céus. Porque a Bíblia diz que nós temos que congregar. É aqui dentro, irmãos, da igreja que nós vamos nos aperfeiçoando, lidando com os problemas uns dos outros. Os mais fortes ajudando os mais fracos, os mais espirituais ajudando os menos espirituais, e assim nós vamos ajudando uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros, e nós juntos chegarmos no mesmo objetivo que é o céu de glória. Então você tira esse negócio da sua cabeça. Toda igreja tem problema, irmãos. Agora, o pior problema de uma igreja está na ordem doutrinária. É isso aqui que nós vamos trabalhar no decorrer desses dias, que vamos estar tratando sobre esse assunto, vivendo e proclamando a palavra de Deus, colocando em ordem a doutrina a ser seguida por cada um de nós. Porque quando nós não conseguimos organizar na nossa vida a doutrina da palavra, nós vamos viver desorganizado. Nós não vamos ter um foco, um objetivo a alcançar em nossa caminhada espiritual. Quando você vai estudar essas cartas aqui, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Colossenses, você vai ver que nessas igrejas lá, tinham dois grupos de pessoas que davam muito trabalho no meio da igreja. O primeiro grupo era conhecido como os gnósticos. E o segundo grupo eram os judaizantes. Pensa em dois grupos que estavam dentro da igreja, que dava problema para os apóstolos. Pastor, quem eram os gnósticos? Os gnósticos faziam parte de um grupo conhecido como gnosticismos, que era um grupo que misturava filosofia com religião. Por isso que uma certa feita, Paulo advertindo a igreja aos Coríntios, vai dizer: olha, eu não vim com palavras humanas, com persuasão humana, mas eu vim pregar a palavra no poder e na autoridade do Espírito Santo, com unção, com ousadia, com autoridade, com milagres, com curas. Porque quando ele disse isso aqui, ele estava combatendo esse grupo que estava inserido no meio da igreja, conhecido como os gnósticos, que era um povo que misturava filosofia com religião. Eles faziam uma mistura. Interessante que eles eram tão cruel na doutrina, que eles alimentavam um conceito. Quando você mistura o gnos com a palavra,
aí essa doutrina nova que nós estamos ensinando para vocês é superior ao Evangelho. Isso aqui é a base que eles ensinavam na época. Por isso que Paulo enfatizou tanto para Timóteo e para Tito combater este grupo, conhecido como os gnósticos, que estavam no meio da igreja, que era aquele povo mais estudado, principalmente filosofia grega, e eles misturavam a filosofia com a doutrina dos apóstolos, misturavam com a religião e faziam uma salada, e aí enganava os mais fracos na fé, enganava aqueles que tinham pouco conhecimento da palavra, enganava os mais indoutos. Outro grupo que dava muito trabalho na época era os judaizantes. Eram aqueles judeus que se convertiam, aí eles aprendiam a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo, mas eles achavam a doutrina muito simples. Eles achavam o Evangelho muito simples, muito básico. E aí eles, com o decorrer dos dias, meses, anos, eles começaram a inserir no meio da igreja a doutrina do judaísmo. Aí Paulo vai tratar também com eles. Quando Paulo fala sobre as fábulas judaicas, Paulo está tratando com esse grupo aqui chamado de judaizantes. Então você entendeu que naquela época os apóstolos já enfrentavam dificuldades na igreja por causa de falsas doutrinas que iam sendo colocadas no seio da igreja. Agora, se naquela época, cerca de 2000 anos atrás, já tinha muitas heresias, imagina hoje, já, Renato, depois de 2000 anos. Hoje até mesmo nós temos que tomar cuidado com o próprio estudo de teologia, que não é todo estudo teológico que é saudável. Até nas faculdades hoje tem heresias doutrinárias. Aí eles formam doutores conforme as suas concepções, e esses falsos mestres, falsos doutores vão inserir no meio da igreja doutrinas erradas, doutrinas falsas. Mas eu e você vamos estar sempre se alicerçando a nossa vida na verdadeira doutrina que é a palavra. E já vou dizer um negócio aqui para nós aqui, ó. A palavra, irmãos, é simples. Simples. É nós que complicamos a mesma. O Evangelho é simples, irmão. Simplicidade pura. É sim, sim. Não, não. Certo ou errado. O Evangelho não tem meio termo. Alguém abre a sua Bíblia, por favor? Em 1 Timóteo capítulo 6. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 20 e versículo 21. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21. Quem encontrou, por favor, leia. Enquanto eu dou uma refrigerada aqui na garganta. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo o horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Vocês observaram a leitura? Então Paulo está advertindo a Timóteo guardar o depósito que foi confiado. Que depósito é esse? A sã doutrina, tendo horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. Se naquela época Paulo já estava advertindo Timóteo a respeito desse assunto, imagina hoje se Paulo estivesse agora aqui na igreja, nos ensinando, como que ele iria esclarecer o que está acontecendo hoje também em nossos dias. Então nós temos que guardar a simplicidade do Evangelho. Abra a sua Bíblia ainda em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim, ó: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas.
Paulo aqui está tratando com aqueles dois grupos que eu falei com vocês agora, os gnósticos e os judaizantes. Eles traziam questões loucas no meio da igreja, questões que não traziam instrução correta para o povo. A expressão contenda de palavras está no grego do Novo Testamento como logomachia. Logomachia, que significa disputa acerca de palavras. Trazendo um contexto mais atual para você entender melhor, eram os debates. Debates estes na época que não produziam edificação para a igreja. Debates estes na época produziam contenda e divisão. Contendas e divisões. Paulo declarou a esses hereges que eles estavam trazendo para o meio da igreja falsas doutrinas. Eles eram estranhos à verdade, homens que eram corrompidos em suas consciências e suas vidas. Esses homens da época exerciam uma perniciosa influência sobre os mais fracos na fé. Até hoje, irmãos, se você for estudar um pouco sobre uma denominação, você vai ver que tem sempre este grupo querendo se ter vida, mesmo com seus erros, com as suas falhas doutrinárias, mas eles só vão alcançar os mais fracos na fé. Aqueles que já têm uma base, já são alicerçados na palavra, eles não conseguem enganar. O Espírito Santo não deixa. Esses homens também no passado, eles viviam inchados em seu orgulho. Olha para você ver lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4 diz assim, ó: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Então essas doutrinas erradas que esse grupo traziam, olha o que produzido na igreja: porfias. O que é porfias? Disputas, rachas. Trazendo um contexto que você entender melhor, eles formavam quadrilhas no meio da igreja. Eles dividiam o povo, um grupo para lá, outro para cá, A, B, C, tudo isso aí no meio de uma igreja. Agora você imagina como é que ficava o contexto do culto. Vamos supor, quando isso aqui acontece hoje nos nossos dias, vamos supor que uma igreja está dividida. Vamos supor que a igreja tem dois grupos divididos na igreja aqui. Vamos supor que sejam nós, o grupo A e o grupo B. Quando alguém está cantando do grupo A, somente aquele povo do grupo A que pensa da mesma forma, que age do mesmo jeito, glorifica a Deus, fala até em língua estranha, pula, sapateia. Mas quando é um povo do outro grupo, se a igreja estiver rachada, dividido no grupo B, o povo fica tudo caladinho, quietinho, não glorifica, não faz nada. Isso mostra que a igreja está dividida. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado até mesmo nisso, nos cultos. Tem obreiros que muitas vezes só glorificam a Deus quando fulano está pregando. Tem obreiros que só dá glória a Deus, aleluia, quando ele mesmo está pregando. Quando o outro está pregando, eles ficam quietinho, caladinho, não fala nada. Não dá glória a Deus, não dá um aleluia, não manifesta nem nada da questão espiritual. Mas quando é ele que pega o microfone, quando é ela que pega o microfone, se transforma. Aí quer que todo mundo também dê glória a Deus, todo mundo dê aleluia, e o negócio pega fogo. Mas quando é ele, quando é ela que está ouvindo, eles não fazem nada para mudar o ambiente espiritual. E nós não podemos deixar isso acontecer em nossos dias, no meio da igreja, pois nós temos que permanecer um povo unido. Agora entenda um negócio aqui. As instruções que Paulo deu para Timóteo, aquilo que ele deveria fazer, a tarefa não foi uma tarefa fácil. Se você hoje, nos nossos dias, for executar a mesma tarefa, que é combater as coisas erradas, não pensa que nós vamos ter uma vida fácil.
Timóteo não teve uma vida fácil, porque a tarefa que ele recebeu foi uma tarefa difícil. Paulo delegou a missão para Timóteo de advertir alguns sobre a ameaça de ventos de doutrina. Trazendo para o contexto aqui, Timóteo não estava combatendo muitas vezes os irmãos mais simples da igreja. Timóteo estava combatendo aqueles que tinham acesso à doutrina, aqueles que tinham acesso a ensinar os outros. E isso não foi fácil na vida de Timóteo, e também não foi fácil na vida de Tito. E vou trazer para o contexto de agora, eu e você, não vai ser fácil para nós, em nossos dias também, combater as doutrinas erradas que estão acontecendo no meio da igreja do século 21. Mas não é porque não é fácil que nós não temos que fazer. O conteúdo da missão nós já temos aqui, dentro de cada um de nós. Nós já temos o conhecimento das Sagradas Escrituras, já temos o conhecimento da doutrina da Bíblia Sagrada, e nós não podemos ceder às coisas erradas, mesmo que eles sejam em maior número, e nós em minoria. Mesmo assim nós temos que permanecer com a sã doutrina em nossa vida. Agora, algo que nós temos que entender também: quando se trata de sã doutrina, a sã doutrina repudia algumas coisas. A sã doutrina repudia, primeiro, as fábulas e genealogias intermináveis. O apóstolo Paulo sabia que havia muitas fábulas judaicas naquele tempo. Não só Paulo, mas Pedro também sabia disso. Olha o que Pedro vai escrever na sua segunda carta sobre o assunto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Encontrou? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Observou aqui? Porque não nos fizemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vivemos a sua majestade. Nós mesmos vimos a sua majestade. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que tinha um povo na época, um grupo de pessoas que estavam pregando um falso evangelho, que os apóstolos diagnosticaram como fábulas. Fábulas essas artificiais. O que é uma coisa artificial? Alguém pode me explicar o que é uma coisa artificial? É uma coisa que não tem uma essência verdadeira, genuína. É ou não é? Então eles estavam levando um evangelho falsificado para o povo da época. Então a sã doutrina, se eu e você temos a sã doutrina em nossa vida, nós também temos que repudiar essas coisas, irmãos. Repudiar essas fábulas artificialmente produzidas, compostas por homens que já estão corrompidos, por mulheres que não têm mais um compromisso com a palavra de Deus. Olha o versículo 17 aí de 2 Pedro, capítulo 1. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro está dizendo que o evangelho que ele está proclamando tem fundamento.
Fundamento esse que é Jesus, o Filho de Deus. Fundamento esse que não pode ser mudado, que não pode ser alterado, porque Ele estava lá e ouviu a voz: este é o meu Filho amado em quem me compraz. O próprio Deus falou na nuvem a respeito de Jesus. No seu batismo, depois em outra passagem mais à frente, lá no Monte da Transfiguração, Deus também desceu lá e falou da mesma forma. E depois, quando Ele foi lá ressuscitar o Lázaro, Ele também falou da mesma forma para com aqueles que estavam ali inseridos no mesmo contexto. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos: quando você for levar a palavra, leva ela na essência. Se você falar de Jesus, irmão, é muito melhor nós falarmos na simplicidade do Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, do que muitas vezes inventarmos fábulas, histórias artificiais que não vai produzir conversão, vai produzir contendas, vai produzir invejas, vai produzir iras, vai produzir discórdia, dissensões no meio do povo. Então, no próximo curso de ensino, nós vamos continuar aí tratando sobre esse assunto, vivendo e proclamando a palavra de Deus. Alguém tem uma pergunta até aqui?